Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Provérbios. Bora lá. A Ti, Senhor, demos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por Tua graça, fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como somos gratos. Obrigado por tudo, Senhor. Santo, santo é Teu nome, Pai. E como disse a música, Senhor, quem já pisou na tua glória não quer nunca mais sair de lá, Pai. E realmente, Senhor, depois que conhecemos a tua presença, depois que conhecemos o ministrar do teu Espírito, depois que conhecemos ao Senhor verdadeiramente, nunca mais queremos sair da tua presença. Desejamos, Senhor, estar contigo, viver para ti, Pai. A todo momento aprendendo e vivendo o teu querer sobre as nossas vidas. Venha, Pai, com o teu reino sobre nossas vidas. Que seja feita a sua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que não importa o nosso querer, e sim o seu, Pai. Que a sua vontade seja soberana todos os dias sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações. Vem nos mostrar o que o Senhor tem preparado para nós. Vem revelar a tua palavra aos nossos corações, para que haja uma compreensão, para que haja uma transformação em nossas vidas através do estudo da tua palavra. Que possamos crescer, Pai, segundo a tua vontade e teu querer. Vem, Espírito Santo, e ministre sobre nossas vidas. Transforme as nossas vidas. Faça tua transformação, faça o teu querer sobre nós. Te peço, Pai, te peço pela nossa nação, pelo nosso país, que o Senhor venha despertar, Senhor, o teu povo, que o Senhor venha trazer essa sede, essa maturidade, essa vontade de buscá-lo, de louvá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, esse desejo, sabe, Senhor, de ter um amadurecimento em Ti, de buscar essa sabedoria, de buscar a Sua presença, de ter intimidade contigo, de tratá-lo verdadeiramente como um Pai. Ah, Deus, desperta isso no teu povo, desperta esse desejo na tua igreja, Senhor. Seja com os nossos governantes, que o Senhor esteja operando com sua graça, com a sua justiça, com a sua transformação e com o seu querer naquele local, Pai. Desperta, Senhor, a tua igreja. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para aquele local de tantos conflitos, Pai. Que a construção do templo aconteça, que o despertar da tua igreja naquele local aconteça, que o povo hebreu conheça verdadeiramente o Messias, que eles venham ter sede do teu Espírito ao ponto de reconhecer Jesus como Messias, para que o teu reino venha, para que o Senhor desça dos céus, para que possamos viver na tua presença todos os dias. Traga, Senhor, esse desejo aos nossos corações. Traga, Senhor, esse desejo de ansiar pela sua volta, de desejar a sua volta, para que possamos realmente, Senhor, viver esse evangelho do reino, para que possamos realmente ter sede da tua presença. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece nossas lutas, nossas dificuldades. O Senhor conhece as coisas que os nossos corações desejam. Faça, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Que a tua graça e a tua bênção seja sobre a vida de cada um aqui. Te peço também por aqueles que estão enfermos ou que têm familiares enfermos, que for do seu desejo, o Espírito Santo vá com o teu espírito de cura e derrame cura sobre essas pessoas, derrame das tuas bênçãos sobre essas pessoas, mas acima de tudo, Senhor, que a tua vontade seja soberana, que o teu propósito sobre essa doença seja soberano, que a
tua vontade, Senhor, seja cumprida, Deus. Coloca sabedoria, coloca um discernimento sobre essas pessoas que estão em volta dessas enfermas e também sobre essas pessoas enfermas, para que haja cura e transformação, Pai, em todas as famílias. Falando em família, Senhor, te peço pelas famílias, Senhor, como o diabo tem atacado elas e como elas têm sido destruídas. Senhor, traga esse desejo de união, esse desejo de estar junto, esse desejo de restauração, esse desejo de buscar ao Senhor juntos, Pai. Restaure as famílias, Senhor, porque a família ela é a base do reino, Deus. Começa em nós, Senhor, dando sabedoria e discernimento para treinar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos a andar nos teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a honrar os nossos cônjuges, para que haja uma real transformação de vidas, real transformação de famílias, Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos força, Senhor, e entendimento para o que está por vir, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro agradecido, Pai, por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Amém. Bom dia, Vanusa. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Provérbios, capítulo 4. Conselho paternal. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para o que obtenha o entendimento, porque eu lhes dou a boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, eu em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça. Ele entregará com coroa uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, e os seus passos não se embaraçarão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, não siga o caminho dos maus, evite este caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos.
Não deixem que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direto e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana e a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Aqui a gente vê, né, o conselho de um pai. E é bem interessante, né, porque parece até que no momento é um pai dando conselho para um filho, né. E aí a gente começa a perceber o quanto é Deus dando conselho aos seus filhos, né. O quanto essa sabedoria de Salomão era interessante, né, porque ele transforma aquilo que parecia o conselho de um pai ao filho, o conselho de Deus aos seus filhos, né. Então precisamos o quê? Obter entendimento, guardar as instruções e nunca abandonar este ensino, né. Mas como que a gente guarda algo que a gente não conhece? Então, é muito interessante isso quando fala assim: "Não abandone o ensino", mas o que está acontecendo aqui, ó: "E filho, escutem a instrução do pai, esteja atento para que obtenha o entendimento". Então, muitas vezes a gente fica assim: "Cara, para você guardar o entendimento, para você guardar uma instrução, você precisa obtê-la". Então, para você ter um entendimento e a instrução do que Deus tem falado, do que Deus tem para você, você precisa obtê-lo. E como você obtém esse entendimento? Buscando a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando nela. É como o Senhor sempre fala: "Medite na minha palavra de dia e de noite". Davi estava que buscava ao Senhor de dia e à noite. Davi estava o tempo todo em comunhão com o Senhor. E Salomão via isso, e deve ter aprendido isso. Tudo bem que depois ele se perde, mas faz parte da humanidade. Mas precisamos buscar ao Senhor o tempo todo, e buscar não se perder, e buscar ter essa sabedoria, e buscar os ensinamentos do Senhor. E não tem outra maneira de você obter conhecimento do Senhor, senão ou buscando e estudando o que ele deixou para nós. E é interessante que quando abandonamos o Velho Testamento, como muitos têm ensinado, abandonamos a essência dos princípios do reino. Porque se você parar para pensar, Jesus em nenhum momento ensina sobre reino. Ele ensina como você entrará lá, como será para você entrar, as bem-aventuranças para aquele que conseguir chegar lá. Mas como é este reino? Como é este rei? Isso tudo está no Antigo Testamento. É Deus ministrando através dos profetas e mostrando ao seu povo como é e como será. É mostrando para Abraão que ele é um Deus de aliança, que ele é um Deus que cuida. Mas se a gente não buscar este conhecimento nas Escrituras, como que a gente vai viver isso? E aí a gente entra naquele dilema. Não, mas Jesus veio e morreu e apagou a lei. Não. Jesus veio e pela graça somos salvos, mas a lei não foi apagada. A lei do reino, ela continua, ela é princípio, ela é base. E aí as pessoas ficam querendo apagar o Antigo Testamento, apagar as leis que Deus deixou, porque Jesus veio e trouxe graça. Realmente, não somos mais salvos pela lei, somos justificados pela graça, mas a lei continua lá, entende? Então precisamos estar atentos a isso. É a mesma coisa de você ser preso e o dinheiro te tirar da prisão, mas as leis não mudaram porque você foi solto pelo dinheiro.
entende? Então precisamos estar atento e para isso precisamos buscar conhecimento no Pai e nas suas palavras, né. E aí, ó, o versículo 4 tá lá, ó: "Que o seu coração retenha o quê? As minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento". Não tem como a gente fazer isso por um milagre, a gente precisa ir atrás. Não tem como você conhecer mais de Deus sem estudá-lo. Existe um erro no meio cristão que é muito sério, que as pessoas não querem estudar teologia, porque acham que estudar teologia é coisa para pastor, para missionário. Cara, teologia, theo é estudo, logia é estudo de Deus, ou na verdade theo é Deus, né, logia é estudo. Então é estudo de Deus. Então todos tinham que estudar teologia. Todos tinham que se você quer conhecer a Deus, você precisava estudá-lo, precisa entender, e não tem um jeito mais fácil de estudar do que estudando o que os outros já estudaram. É muito mais fácil você pesquisar um túnel já cavado do que você cavá-lo. Então nós temos que aproveitar alguém que já cavou e estudar. E aí quando você começa a estudar, você começa a buscar o quê? Sabedoria. Ter o quê? Entendimento. Começa a ter conhecimento de coisas que você não tinha. Você começa a entender coisas que você não entendia. Eu costumo dizer assim, que quando você busca sabedoria, quando você busca conhecimento, é como se na sua vida tivesse um teto e você rompe esse teto. E eu chamo esse teto muitas vezes de doutrina, de religiosidade. E quando você busca o Senhor, esse teto começa a se romper ao ponto de você ouvir a doutrina, entender por que ela existe, mas entender que também ela não é uma regra 100% aceitável, que você pode quebrá-la às vezes, assim como Jesus quebrou a doutrina do sábado muitas vezes, por outras pessoas. Então precisamos pensar assim: "Cara, precisamos ter sabedoria", porque se você não tem sabedoria, se você não tem entendimento e não tem conhecimento, o que que acontece? Você é manipulável, você é fácil de ser manipulado. É igual uma criança sendo ensinada a fazer as coisas más, ela está vazia, ela não tem conhecimento. Então se ela tem pais maus, que vai ensinar o mal a ela vai ser o quê? Um adulto mau até que ela resolva mudar, ou até que ela encontre algo que a mude. E a gente é dessa forma, se a gente não tem o nosso se a gente não busca conhecimento, a gente às vezes vive dentro de uma religiosidade, que em vez de nos levar para um caminho certo, desvia-nos do caminho, enquanto a gente não pegar a Bíblia e se endireitar, a gente vai continuar sendo tolos, que é o ao contrário do sábio. E às vezes a gente está andando na escuridão, andando cego nas trevas e acha que está andando na luz. Por quê? Porque não buscamos conhecimento. É o que a gente viu lá em Mateus 23. É cego guiando cego. E como isso se quebra? Quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca entendimento, quando a gente busca crescer, adquirir sabedoria, é buscar sabedoria. Quando Salomão pediu sabedoria, ele foi lá e separou 12 anciãos, sugou esses 12 e aprendeu com eles, liberou eles e pegou mais 12. Então, Salomão foi atrás dessa sabedoria. E quando vieram os problemas para ele resolver, isso também fez com que ele adquirisse mais sabedoria. Então, precisamos aprender com ele. Aprender que a sabedoria precisa ser buscada o tempo todo. Bom dia, Neide. A gente já leu Provérbios 4, tá? Bom dia. Aí, a partir do versículo 14, ele começa a ensinar para que a gente guarde o nosso coração, para que a gente tire o nosso coração, né, das veredas dos ímpios, né? Ele começa: não entre na vereda dos ímpios, não siga o caminho dos maus.
esse caminho não passe por ele. Então, muitas vezes precisamos o quê? É estar longe, nos desviar. Os maus, eles não dormem enquanto não fazem o mal. Então, ali é um pai dando instrução para que aquele filho não siga naquele caminho, né? Mas sim, versículo 18, a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia, até ser claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem, nem eles sabem em que tropeçam. Então, quando o justo tem a sabedoria, a justiça dele clareia o caminho. Olha que interessante isso que ele falou. E o ímpio, ele anda o quê? Na escuridão, que tropeça, que nem sabe no que tropeçou. Tá ali, ó, versículo 18 de Provérbios 4. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer. Então, os caminhos do justo é clareado. Até de dia, até em dia claro. E o caminho do ímpio é o quê? É uma escuridão que ele tropeça. E aí fala de novo: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. E como que a gente escuta a palavra de Deus? Muitas vezes é lendo em voz alta. Eu gosto muito que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no primeiro versículo, se não me engano, do 1 ao 3. Ele fala assim, não, no primeiro versículo mesmo, não, minto, estou tentando lembrar. No versículo 3, ele fala que bem-aventurado é aquele que lê esta palavra. Bem-aventurado é aquele que escuta e bem-aventurado é aquele que guarda. Apocalipse 1:3. Então, tipo assim, ler e escutar. Então, é necessário muitas vezes ler em voz alta, ouvir outro falar, para que você guarde isso no seu coração. E aí, quando você guarda toda a palavra do Senhor, você tem as bem-aventuranças, você se torna uma pessoa mais sábia, você tá buscando o conhecimento, buscando o ensinamento e buscando sabedoria. E isso é rico, né, cara? É riquíssimo. O diabetes, a gente já leu Provérbios capítulo 4. Bom dia. Versículo 24, ele está assim: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direto, o que as suas vistas se fixem no que está diante de você. E aí ele fala: faça dos seus caminhos reto, reto. Afaste da sua boca aquilo que não vem do Senhor. Quantas vezes a gente, mesmo depois de convertido, nossos lábios continuam falando coisas que não agradam ao Senhor. A bendita da fofoca, o bendito falar dos outros, em vez da gente estar usando e exercendo a sabedoria do Senhor para trazer vida. Às vezes a gente fica falando coisas que não agradam ao Senhor. Eu acho que é por isso que a gente precisa muitas vezes encher o nosso coração com a palavra do Senhor, com mensagens do Senhor, buscar o Senhor, que aí sim a nossa boca começa a profetizar coisas do Senhor e não falar coisas que nos desviam, né? Ou desviam até outros do caminho, porque muitas vezes a gente está ali, em vez de estarmos dando testemunho, a gente está dando um testemunho, né? A pessoa está vendo você, em vez de você ser um exemplo, os teus lábios está sendo, na verdade, uma pedra de tropeço, porque não conseguimos controlar a língua. Deus é tão maravilhoso que ele fez o ser humano, fez seu filho e deixou dois canal, né? Dois canal de entrada e só um de saída, né? Mas o povo faz tudo ao contrário. Dois ouvidos para ouvir mais, ler, né? E usar a mente, a cabeça e guardar, igual diz aqui na maioria dos versículos. Guarde seu coração, guarde minhas palavras. E a gente tem dois ouvidos e só uma boca. Esse é um canal, dois canais de entrada, só um de saída. E às vezes não chega nem perto do objetivo, que é
Fala Ouvir mais do mais e que ouve, aprender a usar sabedoria. a gente fala mais do que ouve, né. É, Nós precisamos aprender a ouvir, educar a nossa língua. é. Vamos para o capítulo 5. Vou ler 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destila mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final o amarga como fel, afi, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a verdade da vida. A vereda da vida, não é verdade? A vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie da minha palavra. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fortem, fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá como idiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da completa, da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, da água que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes, por, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa com corça, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser
caminhado pela mulher imoral, porque abraçar os seios de uma leviana. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os teus passos. As maldades do ímpio o perdem, prendem ele e torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Corta, certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. E aqui sobre o adultério. É bem isso mesmo que acontece com o bendito homem hoje em dia. Não é só o adultério, né, cara? É quem você busca. É, Trazendo para os 2 lados, tanto o homem como a mulher nesse princípio. O que você busca, né? Porque se a gente pegar, assim, por um lado, era muito forte realmente essa ideia do homem buscar, a prostituta, né, vamos colocar assim. Mas e a mulher também? O que que ela busca? Então, aqui ele está falando, eu estava lendo aqui ele fala de várias coisas, né, no provérbio 5, sobre não se aproximar da prostituta, que é a profissional, né, uma garota de programa, como também da fornica da fornicária, tá colo a palavra está aqui, né, que é aquela uhum. solteira que mantém relações sexuais com você, e aí causa o quê? Quando traz o adultério, trai a traição, né. Então, ele está aconselhando: não busque isso, afaste-se disso. Porque no início ele é muito interessante o que ele fala aqui, ó, porque os seus lábios, porque os lábios da mulher da imoral, ela destila o quê? Mel. No início é muito bom, as suas palavras são suaves, mas no fim é amargo como um fel e corta como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos o conduzem para o inferno. Então, cara, ele tá dando conselho aqui, para com esse negócio. É o bendito do sexo ilícito, é o sexo fora do casamento, é o sexo que não atrai, é o sexo que destrói. No início vai ser gostoso, no início vai ser prazeroso, como a gente já sabe, o pecado ele não é algo ruim. O problema do pecado é a consequência que vem depois dele. Na hora do pecado, é como o mel, é gostoso, é bom, e o que vem depois dele. Então ele está deixando claro aqui que depois vai fazer o quê? Vai te conduzir ao inferno, te traz morte. E ele continua, né? E aí ele fala no início da prostituta, depois ele fala da mulher que tenta destruir o seu casamento. E aí eu gostei muito, eu marquei até aqui o versículo 12, que ele fala: então você dirá, como que eu pude odiar o ensino? Por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então, tipo assim, cara, quantas vezes você ouve e não faça? Quantas vezes Deus lança um profeta ou lançava alguém ali, não faça? Quantas vezes você vai ler isso e tá escrito aqui qual vai ser a consequência se você fizer? E continua fazendo. Quando eu leio isso aqui, cara, eu fico pensando assim, muitas vezes você pega assim, como que um, como que um líder que já leu isso aqui, pelo menos é o que a gente espera, cai nisso, cara. É a bendita das escamas nos olhos, é o bendito só ler e não estudar, não prestar atenção no que está sendo ensinado, não parar para raciocinar o que está sendo ensinado. Cara,
já era, vai cair, os passos são largos para o inferno. E aí o versículo 15, ele está falando o que ali, ó? Beba a água da sua própria cisterna, das correntes do seu poço. Cara, Deus te deu. Ele continua ali, não se afaste, cadê? Que seja, deixa eu achar aqui, que ele fala da mulher da sua mocidade, né? E seria ali, ó, 18, seja bendito o seu manancial. Então ele está falando das águas, né? Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Aí ele traz ali corça amorosa, gazela graciosa, e aí ele vai falando coisas ali que traz dentro do seu lar. Quando você está o quê? Quando você está com os olhos fixados naquilo que Deus te deu, na esposa que Deus te deu, quando você está agraciado nela. No caso, para a mulher, a mesma coisa. E ali, e aí o diabo fica jogando, colocando coisinhas para quê? Para que você desvie o seu olhar, para que você cobice o outro. E como a gente já leu muitas vezes, o desejo do pecado não acontece assim, que vontade. Não, ele vai sendo cultivado, cultivado. É aos poucos. Começa pela mente, começa por um desejo, começa por uma imagem, começa por um agrado, começa por um toque, começa por algo que é muito inocente. E no final, já foi, já caiu, já se perdeu. E o pecado da sexualidade, ele é tão pesado, ele é tão difícil, que ele não destrói só quem comete o adultério, mas destrói a parte passiva também. Porque o Senhor diz que essa contaminação traz para dentro da casa. Então precisamos estar atentos, precisamos estar sempre buscando essa sabedoria, buscando essa intimidade com o Senhor, buscando não pecar, buscando ter essa disciplina, buscando desviar os olhos, buscando se afastar dessa loucura, buscando ter intimidade com o Senhor. Cara, eu costumo, eu sempre vivi, sempre entendi isso, que quando a gente está em comunhão com o Senhor e o pecado vem, o Espírito Santo traz discernimento. E aí cabe você fazer a escolha: vou pecar ou vou me desviar? Então precisamos ter o que? Maturidade espiritual, maturidade no Senhor, para não cairmos nas ciladas, né, que o inimigo nos coloca. E é bem interessante que eu gosto muito do exemplo de Davi. O diabo tentou matar Davi de todas as formas, com guerra, com perseguição do próprio Saul, com várias coisas, e não conseguiu. E aí, quando Davi estava em casa, no momento que não era para estar em casa, o diabo usou a cilada da sexualidade. E Davi caiu. Então, cara, é o tempo todo. Precisamos o quê? Vigiar e orar e buscar ao Senhor. Buscar discernimento do Espírito Santo. Para que a gente não caia nessas condutas, para que a gente não caia nisso. E aprendermos a sermos disciplinados pelo Pai, que quando a gente ouve alguma disciplina, alguma exortação, algo que não nos agrada, a gente pode entender muitas vezes que é Deus nos colocando de volta no caminho. Vamos para o 6? Quem quiser ler. Bora. Vai ler? 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou,
Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. A sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trapassa planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertência contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é o pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerás ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compreensão,
Os melhores presentes não o acalmarão. Muito bom. Então precisamos estar atentos. Gosto muito de Provérbios 6:6. Observe a formiga, o preguiçoso. Reflita no caminho dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Então ela não tem quem manda ela ir trabalhar. E mesmo assim ela vai. Ainda assim armazena as provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descanso? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então, tenha com a formiga, observe a formiga, preste atenção. Deus faz as coisas perfeitas, preste atenção nas coisas. E muitas vezes a gente fica o quê? Dando desculpas. Para mim, essa parte aqui, ó, até quando vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando você vai ficar dando desculpa para fazer o que precisa ser feito? Até quando você vai ficar aí, não deu. Cara, eu gosto muito de uma palavra do Pablo que ele fala assim, cara, mas que eu fui dormir às 3 horas da manhã. Problema seu. O seu compromisso é acordar cedo e fazer o que precisa ser feito. Se você foi dormir às 3, cara, seu corpo vai penar depois, mas você escolheu dormir às 3. É a mesma coisa, tipo assim, já 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 cheguei de casamento e fazer leitura no outro dia. Nem dormir, vamos embora. Dorme depois, sabe? Igual aquela vez, estava passando mal. Estava fazendo leitura. Por quê? Porque eu assumi um compromisso público. Eu assumi isso. Nem que eu esteja aqui sozinho, vou fazer. Por quê? Porque eu resolvi fazer. Porque eu não quero mais ficar dando desculpas. E quando eu dou uma desculpa de não estar, eu tô abrindo brecha para outros dar a mesma desculpa por não estar. Então, lógico, a gente sabe que as coisas acontecem, a gente sabe que há dificuldade, a gente sabe das coisas. Mas quando isso se torna uma constante, aí já não é mais ocasional, sabe? Viajou, deu problema, mas, cara, não estou só falando disso aqui, mas para a vida, precisamos parar de dar desculpa para as coisas. Precisamos parar, principalmente, de dar desculpa no que significa buscar ao Senhor. Ao pegar um devocional e ler, ao pegar a Bíblia e ler, ao pegar um livro para ler. Eu não tenho tempo. Massa, cara. Beleza. Continua assim. Aí, quando você chegar na eternidade, onde você crê que vai estar com o Senhor, ele vai olhar para sua cara e falar, cara, eu não tenho tempo para você, não. Afinal de contas, você também não tinha para mim. Eu tenho uma frase, cara, que ela tá fixada no meu coração. Como você quer passar a eternidade com Deus se você não consegue ter 10 minutos com Ele aqui? Para que você quer ir para o céu lá, ter a eternidade com o Senhor, se você não consegue viver com Ele aqui? Se você não consegue obedecê-lo aqui, como que você vai obedecê-lo lá? Não tem lógica, cara. É um evangelho que muitas vezes só quer te livrar do inferno. As pessoas, elas aceitam a Jesus para não ir para o inferno, porque ela não quer que aquele carinha com chifre vermelho e um tridente fique te cutucando, ou que você vai passar a vida lá sofrendo. Cara, é muito mais que isso. Só que a religiosidade nos trouxe essa conduta e esta visão de inferno tão errada, porque a gente acredita que no inferno o diabo e os seus demônios vão ficar nos tentando, vão ficar nos torturando, e não é, porque lá é para eles. Só que aquele que nega Jesus e vive na iniquidade, na prostituição, no adultério, o que vai acontecer? Vai ganhar o inferno também. Mas não para ser torturado pelo diabo, porque aquilo lá é dele. Então, essa visão de inferno, ela veio para dar medo às pessoas, para que as pessoas aceitem uma religiosidade, aceitem uma igreja, aceitem uma doutrina, aceitem a Jesus, sem saber qual é o verdadeiro sentido de tudo isso.
E aí fica o quê? Dando desculpas. É aquele evangelho raso. É como a gente vê lá em Ezequiel, as águas estão ali só na canela, não consegue passar daquilo. A pessoa não consegue se aprofundar no Senhor. E aí ele é dado como o quê? Como um preguiçoso, que não busca sabedoria, que não faz o que precisa ser feito. Aqui, ó, quando a gente vê esse exemplo da formiga, o que elas estão fazendo? Cara, se a formiga não trabalhar, no inverno ela morre. Porque no inverno ela não tem o que comer. Então, tipo assim, o que ela tá fazendo? Ela tá ali no verão, ela tá criando a provisão dela para que no inverno ela sobreviva. Que eu trago isso para mim hoje? Eu tô lendo a palavra e buscando o Senhor para que quando vier as tribulações eu sobreviva. Porque eu tô firmado no Senhor, eu sei o que é e por que tá acontecendo. Então precisamos entender isso, precisamos entender os sinais, precisamos buscar o Senhor e ter compreensão da palavra dele e começar a trazer para nós. Aqui ele está falando para o preguiçoso, cara, o preguiçoso gera tudo, não é só aquele preguiçoso que está na cama dormindo agora, não. É aquele preguiçoso que fala que vai ler mais tarde e não lê. É aquele preguiçoso que fala que vai ajudar o irmão, não ajuda. É aquela pessoa que não busca sabedoria, que não busca ao Senhor, vive dando desculpas. Eu gosto muito da frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque para tudo ele tem uma desculpa. Vamos ali fazer tal coisa, vamos ali ajudar o irmão. Ah, não dá, não posso. Machuquei meu dedinho, não consigo andar. Para tudo ele vai ter uma desculpa. E aqui o Senhor está chamando essas pessoas do quê? De preguiçoso. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai ficar aí deitado, seu preguiçoso? Até quando você vai levantar e fazer as coisas? Eu gosto muito da frase que o Senhor nos encontra no meio do caminho. Ele nos encontra no meio da jornada. Ele não vai tirar você do sofá para fazer a jornada. Mas é quando você estiver andando na direção dele, ele vai te encontrar. E aqui a gente tem esse exemplo. Até quando? Aí qual que é a consequência disso? A pobreza vai vir sobre você e você não vai nem perceber. Vai ser como um assaltante que chega, rouba tudo que você tem e você fica sem nada. Eu Fala, vejo Ney. também aqui. Tá, pode falar. Não, fala você. Pode falar. Não, eu achei interessante, né, que aqui no capítulo, no versículo 4, ele coloca assim, não se entregue ao sono, não procure descansar. E aí, quando ele chega lá no 10, né, um pouquinho antes, ele fala assim, quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços. Ou seja, muitas vezes começa assim, ah, não, é só um pouquinho, não, eu vou deixar só um pouquinho aqui, tudo é de pouquinho em pouquinho, quando você vê, o pouquinho se tornou a sua verdade, vamos dizer assim, né? Você já está preguiçoso por completo, né? Você já desviou, você já não faz mais nada daquilo, porque Não veio fazer de mais nada. pouquinho em pouquinho, né? Eu vi aqui esse versículo 20 aqui, ó, no 7. Aqui de novo ele abordou do 6, né? Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. De novo ele voltou lá no capítulo 6, né? Sobre a medida de tudo, né? Tem tudo a ver com obediência, cara. Uhum. Tem que sempre obedecer, obediência e não abandonar jamais os conselhos, né? As leis e os mandamentos. Fala, dona Neide. Não, até essa questão mesmo aqui desse versículo 6, né? Ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Todo mundo acha, tipo assim, igual você falou, né? Acha legal tal. Mas a gente tira daqui outros ensinamentos também, né? No meu modo de ver. Porque quando ele fala,
vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ele dá um exemplo aqui, o seguinte, observa o caminho que a formiga faz, olha a organização que ela trabalha, olha a disciplina que ela trabalha, mas a gente muitas das vezes pega mais na questão de chamar do preguiçoso. Mas se a gente parar para analisar, quando ele vai falar no 7, pois ela não tem chefe, não tem líder, não tem que comanda, nem guarda, nem dominador. Mas mesmo sem ter chefe, sem ter alguém que mande fazer, ela faz um trabalho organizado, ela faz um trabalho com disciplina, ela faz um trabalho otimizando o tempo, vamos dizer assim. Então, além dele, ele dá um ensino aqui para a gente ter um trabalho com organização, ter um trabalho com sabedoria, e a gente não depender de outro estar comandando ou mandando para que a gente faça o que tem que ser feito. Porque ele fala isso. Aí, quando ela fala assim, ó, prepara no verão o seu pão, na seca, ajunta o seu mantimento. Então, vamos supor, é aquela pessoa que ele produz, mas ele só visa o gastar agora. E não tem uma organização, um planejamento, sabe? E aqui ele ensina muito na questão do financeiro também. Da gente trabalhar com disciplina, trabalhar com organização. E aí ele vai falar assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, né? Aí ele vai falar, um pouco, como o seu Diego acabou de ler, um pouco a dormir, um pouco a tosquenear, um pouco a repousar, ao repouso de braços. Aí aqui eu vejo ele falando assim, ó, você está desperdiçando o teu tempo. Algo que é precioso, você não está sabendo fazer uso dele. Porque quando você fica, um tempo eu deito, um tempo eu levanto, é como se fosse aquela pessoa que está todo o tempo procrastinando. E não otimizando o seu tempo ao seu favor. Então, você perde muito tempo, você desperdiça esse tempo. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um meliante. Ou seja, pelo fato de você desperdiçar o seu tempo, de não fazer o que é preciso, de você não trabalhar com uma organização, de você não trabalhar com uma disciplina, o que é que vai vir? A pobreza. E aí, com a pobreza, ele dá um exemplo, né? Como humilhante. O que humilhante chega? De surpresa, leva o que você tem. Então, por conta da tua falta de organização, você vai perder o que você tem. Porque você não está tendo uma disciplina no seu trabalhar, você não está tendo uma disciplina no seu tempo, de cuidar, de priorizar o que realmente tem que ser feito, né? E a tua necessidade como um homem armado. Então, pelo fato de eu não trabalhar com essa organização, com essa disciplina, né? Vai chegar o tempo da minha necessidade e eu vou estar despreparada. Então, eu vejo aqui que no meu, o título está falando assim, a loucura da indolência, no título do meu, né? Não sei como é que está na de vocês. Então, o que acontece? A gente tira outros ensinamentos aqui também. O que eu preciso trazer disso aqui para a minha vida? Trabalhar com organização. No outro aqui, eu estou falando do 6 ao 11, né? É um trabalhar com organização, eu ser prudente, eu não desperdiçar o meu tempo. Então, tem várias coisas que a gente pode tirar daqui também, né? Sim. Esse exemplo da formiga é muito bom. Nossa. Na verdade, sermos umas formiguinhas sempre. Acordar cada dia mais cedo e buscar sempre e ser obediente todo o tempo. Agora, quando a gente chega no versículo 12 em diante, né? Ele vai falar, cadê? Há um tempo, há no teu coração perversidade, todo tempo maquina o mal, andando semeando contendas, né? Por isso a sua destruição virá repentinamente. E aí, quando ele chega aqui, que ele vai falar, ó, por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. A destruição virá repentinamente, porque que virá por conta da prática do que está dentro do coração dele, né? Que é a perversidade. Todo o tempo ele maquina aquilo ali. Então, por conta desse sentimento que está dentro do coração, repentinamente vem a destruição.
Aí, quando ele fala isso aqui, ó, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Ele vai dar as coisas que pode estar dentro desse coração, né? Estas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a alma abomina. Ele vai falar, né? Que aí ele pega e fala: olhos altivos. Tem que muita gente hoje em dia tem isso, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira. Agora, o pior de tudo é o quê? O que semeia contenda entre irmãos. Agora, essa parte que eu gosto aqui, ó, o coração que maquina pensamentos perversos. Quem conhece o coração do homem? É só Deus, né? Às vezes a gente vê a aparência tão boazinha, o coração é tão puro nas atitudes, mas o que está dentro do coração? A gente não consegue ver nem imaginar. Eu tô parado aqui também nessa parte. Isso que eu acho interessante, eu tava prestando atenção. Eu tava lendo aqui, acompanhando o delay na NVI. A NVI traz diferente, cara. E eu falei, cara, que interessante. A NVI tá assim, o versículo 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. E aí, quando você traz aqui para a NAA e a versão que a Neide leu, que é alguma, acho que é a Almeida corrigida, não é, Neide? É, a minha é, mas na King fala também a mesma coisa. Então, mas na NAA tá assim, ó, 6 coisas, as mesmas coisas que a sua, né? Ele fala assim, há 6 atitudes que o Senhor odeia. 6 atitudes. Aham. 7 atitudes que ele detesta. Então, na NAA tá assim, 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª a sua alma detesta. Então, na minha fala a sétima, não Ah, uma, a 7ª. Mas dá esse sentido, né? É, exatamente. Na NVI dá um sentido de 7 coisas, tipo assim, parece que ele vai me relatar 13 coisas, sabe? Uhum. Mas Então, a 7ª aqui seria o quê? O que semeia contenda. então é a última, né? Exatamente, a 7ª coisa. Na explicação que ele vai dando por tópicos, né? Na NAA tá testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Contendas, discórdias, né? É que, Assim. é que na NVI parece, né? Como está escrito, parece que tem 6 coisas e depois mais 7. Mais 7, Parece, né? Porque ele fala assim, as 6 coisas que o Senhor odeia, vírgula, 7 coisas que ele detesta. Parece que vai ser 13, uma lista. Mais uma, então. Deve ser na parte Mais uma, né? da escrita, né? Porque tem É, algumas Ele coisas inclui que a todas gente as 6 percebe com na uma Bíblia, das 7. Daí ele fala 7. que foi na hora da escrita mesmo, né? Até depois eu fiquei contando aqui, eu falei, mas peraí, não tá dando essa conta não bate. Não E tá por dando 13, né? É por isso que é interessante, quando a gente vai estudar, ter mais de uma versão. Porque às vezes aquela versão não te traz compreensão. Aí quando você vai na outra, te traz a compreensão. Então, por exemplo, aqui eu tô com o computador, né? Então tô na YouVersion. E a YouVersion ela tem várias versões aqui. Então, quando eu já tinha lido isso, eu falei, tá estranho, né? Eu fui na outra. Fui na NAA e abri as duas aqui. Realmente dá essa diferença, né? Aqui tem uma explicação que eu achei interessante, que ele fala, né? Dessa última. Incitação a contendas. O coração de quem semeia contendas é malicioso, é cheio de iniquidade. Por isso não encontra dificuldade para fofocar, mentir, causar confusão e até destruir relação. Vemos que qualquer pessoa pode ser capaz de cometer essas abominações contra Deus e contra o próximo. Por isso é fundamental nos avaliarmos constantemente, a fim de evitarmos que essas práticas
destruam a nossa vida e a vida de alguém. Eu acho interessante isso aqui, porque se você parar para analisar, sempre tem alguém que você fala assim, menina, mas fulano sempre está envolvido em alguma coisa. Principalmente no meio religioso. Sempre tem aquela pessoa que volta e meia está envolvida em alguma coisa, está metida em alguma coisa, mas por que será? Né? Por conta desse espírito de contenda. E aí a gente volta de novo, né? Volta de novo é boa. A gente vai, como o Delei falou, a obediência, né? Aguarde o mandamento do seu pai, não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração. Pendure no pescoço, coloque num lugar onde você veja que aonde você andar, essa instrução guiará, para que você não esqueça, né? Para que você não se perca. Cadê? Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e instrução. A instrução é luz e as repressões da disciplina são o caminho da vida. Então, voltando de novo no versículo, tanto qualquer um, conhecimento é luz. Então, conhecimento é luz. Sabedoria é luz para o nosso caminho. Se vende para cima aqui, nós está sendo uma formiguinha, sendo obediente, fazendo o que tem que ser feito e sempre seguindo, guardando, estudando. Obediência todo o tempo. E organização, igual a Neide falou também. E aí ele vai Organizado. continuar trazendo, né? A obediência, a sabedoria nos afasta, né? Do adultério, do desejo de pecar, né? E é interessante, porque se a gente trazer aqui, ó, vamos avançar, né? Trazer ali para quando os profetas falam sobre a prostituta e sobre o adultério, colocando Israel dessa forma. Então, se a gente fizer uma analogia aqui, né? Trazer essa parte de adultério e prostituição com a falta de desobediência, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, não, ele está falando aqui de sexualidade. Mas você já parou para pensar que o relacionamento com Deus, quando ele traz ali para Israel, ele traz essa desobediência, esse relacionamento com ídolos, com o pecado, como um adultério, como uma traição? Eu não tinha pensado nisso, estou pensando nisso agora. Olha que loucura. Então, o nosso não relacionamento com o Senhor pode ser considerado como uma traição. Os ídolos seria a prostituta, né? Do pessoal lá. Ele abandona Deus e vai pro lado das prostitutas que Então, tem lá a do gente mundo. muitas vezes traz esse adultério para a parte carnal, né? Para a nossa É. sexualidade, a traição. Mas se a gente trazer para essa linha espiritual, desde que a gente conhece o Senhor e está adulterando com o pecado, está se prostituindo com o pecado, isso vai trazer o quê? Morte. E aí o Senhor está o quê? Arrependa-se, volte, pare com isso, sai dessa, ouve o conselho do seu pai. Olha que legal aqui, ó. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Caraca, Senhor, quem que anda nos caçando? Quem que quer o tempo todo fazer com que a gente caia? Não, o próprio pecado, o próprio Satanás, o inimigo da nossa alma, que é o que está nos caçando vida preciosa. Você acha que o diabo caça as pessoas que já estão caídas? Para que elas já são deles? Ele vai caçar No controle dele, né? vidas que são preciosas para o Senhor. Eu estou trazendo uma analogia assim, Deus está trazendo isso, cara, é muito louco isso. Quando a gente para de pensar nessa sexualidade de corpo, de homem e mulher, e começa a pensar no nosso relacionamento com Deus.
porque a gente traz essa analogia, porque o próprio Deus trouxe essa analogia quando ele está falando através dos profetas a Israel. Ele chama ali, em Jeremias, ele fala muito, ele chama muito Israel de prostituta. Uhum. E ele fala que Israel é pior que uma prostituta, porque a prostituta, ela se entrega por dinheiro. E Israel, na verdade, ela pagou para se prostituir. Olha que absurdo. Aí ele Enquanto fala das suas irmãs, né? Que daí uma, Israel foi, buscou as irmãs, que eram os estados vizinhos, a cidade, foi se prostituindo com outras Então, prostitutas. então, quando a gente traz para essa analogia, cara, isso começa a ficar pesado. Quando a gente começa a pensar neste adultério, tem não só a ver com nós nos relacionarmos com outras pessoas e trazer isso para nossa casa ou para nossa carne, mas sim para o nosso lado espiritual. Quando a gente tem essa traição, quando a gente desobedece ao Senhor, pode ser considerado como um pecado, uma queda, um adultério, uma perda. Eu sei que às vezes pode parecer pesado, mas é a mesma analogia que Deus usa com Israel. Se Israel naquela época do Antigo Testamento era o povo de Deus, se hoje nós somos o povo de Deus, e quando nós traímos ao Senhor, nós somos considerados como o quê? Quando nós conhecemos a palavra e cometemos pecados, somos considerados o quê? Quando a gente troca o Senhor por coisas que nos afastam dele, nós somos considerados o quê? Nós estamos o traindo, nós estamos desobedecendo, nós estamos colocando o Senhor em segundo lugar. Nós, como marido ou como esposa, não gostaríamos disso, porque Deus tem que aceitar isso. Então precisamos pensar, trocar algumas coisas, às vezes nos traz clareza que não nos traria. Eu, Travou, Neide, você começou a falar e parou. Seu áudio abriu e fechou. eu estava abrindo aqui para poder achar uma passagem, e aí eu ia desistir de falar. Mas eu achei ela aqui, 14, deixa eu ver. Então, essa questão, assim, a gente, às vezes, a pessoa enfatiza muito o pecado, vamos dizer assim. Mas o que eu vejo? Davi, ele era um, não é isso? Após o pecado, na restauração do altar, ele se tornou outro. Então, eu penso da seguinte forma, não que eu vou justificar o pecado ou algo do tipo, me entendam. Às vezes, o cair do homem é permissível por Deus para que ele possa ter uma experiência diferenciada com Deus. Porque até então não conseguiu experimentar, vamos dizer, a misericórdia de Deus. E aí eu estava vendo as pessoas sempre falam assim, o cair do homem mas o levantar é de Deus, não é isso? Só que não é dessa forma que a gente está na palavra. Né? Aí eu estava procurando, que vai estar no livro de Salmos 145, 14, que vai falar assim, ó, o Senhor ampara todos que caem e ergue todos que estão deprimidos. Então, assim, quando há o pecado, mas há o verdadeiro arrependimento, o Senhor vai dizer que ele faz o quê? Ele ampara, ele levanta. Mas, infelizmente, hoje a gente tem visto nas doutrinas, em tudo mais que é feito, as pessoas que cometem um pecado ou que fazem algo de errado, elas são colocadas de uma forma dentro da igreja como se fosse, como é que eu posso dizer? O boi de piranha. E em vez do trabalhar da igreja ser de misericórdia, vamos dizer assim, para instruir aquela pessoa, e acaba afastando ainda mais aquela pessoa de Cristo, por faltar essa misericórdia. Então, eu costumo sempre dizer assim, ó, como até o Pablo mesmo cansa de falar isso, aonde você mais tropeça, aonde você mais sofre porque tem intimidade com o teu propósito.
Mas como eu entender isso? Isso aqui era a minha maior vergonha, era a minha maior dor, o meu maior pecado. E hoje vai ser o meu propósito de vida. Um exemplo. O cara que trai a esposa, quando ele se acerta com Deus, ele vai ter testemunho para abençoar outros casamentos. Um exemplo, né? Não estou justificando isso, mas tentando entender o seguinte: o seu erro não define o seu futuro. Sim. Mas a atitude que você toma diante do seu erro, porque o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. E quando que ele abomina o pecado? Quando eu opto em viver no pecado e não me arrepender dele. Só que hoje a gente vê muito isso, né? Porque, ó, até aqui no 25, que ele vai falar assim, ó: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos teus olhos. Quando eu vejo ele falar do coração, porque tudo começa aonde a gente não consegue ver. O que a pessoa começa a desejar dentro dela é sentimentos que o outro não vai ver. E não quer dizer porque ele não cometeu o ato e se foi exposto, que não há o pecado dentro dele. Porque ele deseja muitas das vezes no coração, mas a boca não fala. Mas dentro está corrompido e ninguém consegue ver, às vezes. É o que a gente vê lá em Mateus, né? Quando ele está falando do Sermão do Monte, né? Que a gente leu sobre isso. Que tudo começa na mente, começa no coração. Uhum. Antes de... A sugestão, né? Só que eu gosto muito quando você usa a analogia de Davi, por exemplo. Qual que era o diferencial de Davi? Você vai ver na história dele que ele não pecava a mesma coisa. É exatamente o que eu tô... Não permanecer no pecado. Mas às vezes a pessoa fala, não, foi uma falha, um erro, né? Então, corrige. E a palavra Onde fala... você tem falhado repetidamente? Onde tem sido a sua fraqueza repetidamente? Trabalha nessa sua deficiência. Mas o outro não. Pendura uma placa, pecador, abominável. E aí a cara realmente, Satanás pega, ó. Vê, meu querido. Vem pro meu reino que aqui você tem paz. Exemplo. Porque quem era para ajudar, condena. Quem era para dar a mão, julga. Quem era para trazer para perto, não, e muitas das vezes quer saber o pecado do outro para poder fazer como essa língua aqui miserável, com espírito de copeira, para poder ter o que falar com os irmãos. Espírito de copeira. É. Muito E bom. quando, na verdade, deveria ser, mas você viu que falou? Não vi, não quero saber, mas vamos orar. Vamos trazer para perto e ajudar. Só que perdendo essa... Eu estava vendo até um vídeo ontem que postaram num grupo aqui, de uma menininha novinha aí que prega pra caramba ela faz uns videozinhos e tal. E aí todo mundo escrachando ela, porque acho que ela foi num aniversário e cantou nesse aniversário, estão falando que ela fez celebração de casamento homossexual nesse casamento, nesse aniversário. Aí eu fiquei olhando assim, a menina postou um vídeo, essa pregadora, em lágrimas, chorando demais, copiosamente, por conta do que as pessoas falam, porque as pessoas estão a condenando, julgando, e como é que agora como é que eles falam? Cancelando, né? Cancelando por conta disso, tal. Aí eu parei para analisar o vídeo dela e eu fiquei me perguntando assim: aonde que eu vou chegar ao ponto de me preocupar tanto com o que estão falando ao meu respeito, ao ponto de fazer um vídeo desse jeito? Sem nenhum controle emocional, sem, sabe, assim, ela tava, os olhos dela inchados de chorar. Mas aí você vê onde está o coração dela. Não, aí ela falou assim, chega a ser triste porque a gente vê as pessoas tão preocupadas em julgar a gente sem saber realmente o que é a verdade. E que se dane se o outro não quer saber a minha verdade, o problema é do outro. Aí o cara que foi o dono da festa, e ela teve um monte de agenda cancelada por conta disso, né? Cancelaram as pregações dela. Aí, o cara que foi o dono da festa pegou e falou assim, não, as pessoas estão falando tanto, mas esquece que o trabalho dela põe comida na mesa dela, então eu fiz um pix para ela de 100 mil reais. Abençoei a vida dela. Aí já começa aquela margem de gente já falando, mas então ela prega por conta de dinheiro. Gente, mas quem não precisa do dinheiro para comer? Ninguém trabalha até o relógio, se você não botar a pilha, ele para. E aí as pessoas... Aí eu fico parando para analisar assim, né? Onde que chega vamos dizer assim, a maldade do ser humano e que ponto essa maldade do ser humano me atinge?
Porque a forma que ela se expressou na internet, ela foi atingida por aquilo ali. Aí já veio o outro também, que subiu num palco, e aí todo mundo falou porque estava desviado e cantou lá no palco, não sei de onde foi. E aí ficou chateado, porque a outra desistiu de ir pregar nesse evento. E aí vai para a internet e faz... Você tem noção de como o meio que se diz cristão está totalmente bagunçado e derrotado? Aí eu penso, eu estou comentando aqui agora porque, assim, é algo que eu vi ontem, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu vou dar ibope para falar disso para um e para outro? Espalhar esse espírito de contenda? Porque o que o diabo quer está em evidência. E esse tipo de comportamento faz com que fique evidente Deus ou o diabo. E aí as pessoas, sem perceber, estão fazendo o evangelho de Satanás. Mas sabe que eu tenho visto muito? Que eu tenho visto muito na internet, que para você conseguir, vamos colocar like, né, para ficar mais bonitinho, para você conseguir like, você tem que criar contenda. A internet gosta disso. Então o que acontece? Eu fico indignado muitas vezes também, que em vez do cara tá pregando o evangelho, ele tá falando mal de alguém. Entendeu? Ele tá criticando a conduta de alguém. Cara, vai pregar. Eu estou evangelizando, mas pro reino de Satanás. Você entende? Para de... Cara, se ela fez ou se ela não fez, se ela exortou, se ela elogiou, se ela... o que ela fez, cara? É o duro que, tipo assim, aí o que acontece? O que essas pessoas querem? Não, mas nós somos os defensores do evangelho. Porque esta menina, ela é uma influencer, ele está conduzindo muita gente para o inferno. Problema dela. Leva a verdade para as pessoas, que se ela for mentira, a verdade vai libertar as pessoas. Exatamente. Mas para de infernizar a vida da pessoa. Mas é o ser juiz na vida do outro, né? Tem um cara que eu sigo, assim, eu ouço muito pouco ele. Esse dia tá lá a capinha dele dessa semana é a foto do Pablo. Eu falei, não sei se eu assisto, se eu não assisto, porque esses caras falam tanta bobeira para poder chamar atenção. Aí tem o outro lá, cara, mas é isso, esse meio gospel, que não para mim é só gospel, para mim de cristianismo não tem nada, eles estão adorando usar o erro dos outros para crescer na internet, para ganhar like, para ganhar view. Por quê? Porque isso traz renda. E quer ver, ó? Pega os estudos que a gente faz e coloca. Tá lá no YouTube, pergunta se tem visualização. Agora coloca uma capa lá de um escândalo para você ver se não tem visualização. Por quê? Porque o meio gospel está se rendendo a isso. Que é o que você acabou de falar, é uma sinagoga de Satanás. Em vez de fazer o povo cristão se unir, tá, ó, separando todo mundo. Exatamente. E aí começa o julgamento de ser humano, todo crente é igual, tudo é a mesma coisa, entendeu? Coloca todo mundo como se estivesse num único caldeirão. E na verdade não é, né? E aí eu vejo também essa passagem aqui agora da formiga, o desperdício do tempo. Eu não vou desperdiçar o meu tempo dando ibope para isso, principalmente para mim que conheço a palavra. Ah, mas o que você acha? Eu não acho nada, a vida não é minha. Né? E é isso, essa coerência que a gente precisa entender e ver que realmente tudo isso é uma estratégia, uma artimanha de Satanás para cada vez mais expor os verdadeiros cristãos ao ridículo. Fazer com que o cristão perca a credibilidade. Mas eu gosto um pouco porque também tá trazendo um despertar. Que está começando a mostrar o que é joio e o que é trigo. Mostrando que o cristianismo tem muito cristianismo frajudo. E que precisamos estar firmados na palavra de Deus. Então, precisamos realmente cuidar da nossa vida, buscar sabedoria e buscar a palavra para não sermos enganados. Essa questão do pecado, eu vivi uma situação assim, quando eu estava lá no outro ministério, que uma pessoa cometeu, né, o adultério dentro da instituição. E aí todo mundo virou as costas para essa pessoa, inteiramente. Todo mundo. E a única que não virou fui eu. Me trouxe para perto, cuidei, tal. E aí eu fiquei olhando assim a comparação, como que mesmo no meio dos cristãos não é diferente das pessoas do mundo. Porque o homem, o casado,
teve a misericórdia. Tipo assim, vamos ajudar, porque tem família. Mas e aquela mulher lá que, de alguma forma, também foi seduzida pelo aquele homem, tal, tal, tem que ser banida. Aí eu fiquei observando, porque com o passar do tempo, a gente percebeu que o homem voltou para o cargo que ocupava. Passaram o tempo, não está lá, está na disciplina, está na. Então, voltou para o começo, voltou para o final da fila, teve que fazer tudo de novo, mas voltou a ocupar aquele cargo que anteriormente tinha. E a menina? Que se dane. Então, eu vi assim, o julgamento não é diferente na esfera que você está, mas a sensibilidade do que você consegue ver o outro é que faz a diferença. Sim. Porque eu fiquei observando da forma que foi tratada, é como se o pecado fosse todo dela. Só ela pecou, né? Só ela pecou, e na verdade não foi um pecado dos dois. Então, Mas tipo aí assim, a gente traz não trazendo o feminismo, mas a gente traz para essa sociedade machista, né? exatamente, tipo assim, você foi a culpada da pessoa cair, mas vem cá, a pessoa tem o livre a escolha. Eu quero não fazer isso. A escolha foi minha. Ah, mas foi seduzido, mas peraí, como homem de Deus, eu digo não a esse pecado. Porque eu tenho umas consequências das quais eu não quero perder. Mas não. Aí, e eu ficava mais assim, porque às vezes eu via as pessoas conversando com ele, tal, tal, e ela sendo cada vez mais banida dentro do templo. Aí eu falei, gente, mas por que é assim? 2 pesos e 2 medidas, quando na verdade foram iguais. Um não pecou sozinho. Então a gente vê muito isso, infelizmente, até no dia de hoje, dentro das instituições. Sim, demais. E é isso que eu falo, que as pessoas se colocam no lugar de Deus, julga, condena, dá a sentença e espera só o resultado. É igual o pecado do homossexualismo, né? Uhum. Por ele ser tão evidente, há um julgamento muito grande. Só que Deus não coloca esse peso. O Tudo é peso igual. é tudo igual. É Não tudo existe igual, pecadinho, pecadão, né? Quem roubou uma caneta, para Deus tem o mesmo peso de quem que roubou 1 milhão. entendeu? Só que a gente, o cristão, o religioso, tem mania de pegar o que é evidente e evidenciar mais ainda. Então, lógico, precisamos estar atentos sempre à palavra. Mas e aí, você já pensou em buscar o coração de Deus? O que o Deus pensa sobre essa pessoa? Às vezes Deus quer usar a sua vida para tratar essa pessoa e você está afastando ela. Julgar, né? Entende? Então precisamos, é o que a gente está lendo, precisamos ter sabedoria. E para ter sabedoria, precisamos buscá-la. E, 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 Misericórdia, né? e que lugar melhor de buscar sabedoria do que na própria fonte? Eu costumo sempre falar o seguinte: o pecado do outro te incomoda tanto porque é exposto, o seu de repente está encoberto. É isso aí. Então, por isso que me incomoda, porque eu estou vendo, mas o meu está encoberto, ninguém vê. É o cisco, né? É... Você quer tirar o cisco, mas tem uma trave enorme. Só você está enxergando essa trave. Você não está vendo nada, na verdade, né? Ai, gente, é isso aí. Já são 6h40. Eu aqui cuidando desse vento gelado para encaminhar com a roupa pronta aqui, esse vento gelado. Cara, é muito loucura esse tempo, né? Tava mó quente, agora já. É o inferno. É o inverno, né? Não é o inferno. É o inverno. Só faltou chover. Se chover, você fica bom. A grama de casa que tá tudo quase morrendo já. Tem que jogar água nela. Ai, Deus, muito bom. Neide, você pode orar pra gente finalizar? Amém. Senhor Deus, amado e soberano Pai, a Ti rendemos graças nessa manhã, Deus, porque sabemos que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs. Deus, que o Senhor nos conceda, Pai, espírito de misericórdia. Tira de cada um de nós o espírito de juiz, de julgar, de achar que estamos no lugar do Senhor. Quando, na verdade, Pai, não passamos de pecadores, os quais buscamos todos os dias o arrependimento no Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos de modo e de maneira a não buscar, não sermos perfeitos, porque perfeito sabemos que existiu e existirá somente um, que é o Senhor. Mas que através da comunhão, da intimidade com o teu Espírito, possamos ser acolhedores, possamos ser aqueles que têm uma palavra amiga no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Nos ensina a olhar como o Senhor nos olha, com um olhar de misericórdia.
Porque a tua palavra vai dizer, ai, se o Senhor nos julgasse segundo os nossos pecados. Certamente, Pai, não existiria um sobre essa terra. Mas o Senhor, todas as manhãs, nos dá um dom maravilhoso, que é saber que a tua graça e a tua misericórdia, todas as manhãs se renovam em nós. Então, nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina na simplicidade das coisas que a gente vemos como esse exemplo da formiga, que venhamos ter sabedoria, disciplina, que não precisamos ser como um cavalo conduzido com cabresto para lá e para cá, mas que venhamos ter a sabedoria vinda do alto, vinda do teu trono, Senhor, para que possamos sobreviver aos dias maus com a certeza e com a convicção de que o Senhor está no controle desse barco. Jesus, guarda o nosso coração, que o nosso coração venha a ser fonte a jorrar, fonte de água pura, que não haja dentro dos nossos corações nenhum sentimento, meu Pai, como esse qual vimos aqui agora na tua palavra, espírito de contenda, olhar ativo, achar que somos melhor que o outro. Não, Senhor. Nos ensina a descer para que o Senhor possa subir. Nos ensina a diminuir para que o Senhor cresça em nós. E se o nosso ego, o nosso eu está aflorado, coloca ele no devido lugar, Pai. Mas que o Senhor se faça presente em nossas vidas. Que venhamos ter um dia hoje, sabe, cheio da tua presença. Que venhamos rir de tudo, até mesmo daquilo que aparentemente seja tragédia. Que venhamos aprender a exalar esse teu bom perfume, sabe, Pai? A alegria do Senhor. Tira de nós a cara amarrada, tira de nós aquele espírito rancoroso. Nos ensina a exalar o teu bom perfume. Que aonde estivermos, ó Pai, as pessoas tenham prazer de estar próximo de nós, para que possamos ter a oportunidade de falar do Senhor. Te agradeço, sabe, Jesus, por essa manhã que o Senhor colocar nos nossos pulmões. Te agradeço por esse dia que o Senhor nos dá vida, para que possamos produzir outras vidas. É isso, ó Deus, que nesse dia eu te peço. E em nome de Jesus, eu agradeço. Que assim seja. Amém. Depois de toda essa sabedoria, depois dessa leitura, desse estudo, dessa oração, a gente finaliza aqui mais um dia de leitura, que você possa ter aprendido, que você possa ter gostado. Curte, compartilhe, comente, esteja conosco ao vivo e que Deus possa cada vez mais te dar sede de buscar o evangelho do reino, conhecer a sua palavra, adquira sabedoria lendo e estudando a palavra do Senhor. Deus te abençoe.